Avançando um pouco mais no nosso estudo de programação orientada a objetos, nós vamos começar nessa aula a falar sobre herança, reescrita e polimorfismo, tá? Nessa aula específica, nós vamos falar sobre herança e um pouquinho de reescrita. Bom, depois dessas aulas aqui, nós vamos ser capazes de dizer o que é herança e quando que a gente deve utilizar, reutilizar código escrito anteriormente, sem a necessidade de escrever mais de uma vez aquele código, né? Criar classes filhas e reescrever métodos, usar todo o poder que o polimorfismo nos dá dentro dessa abordagem de programação orientada a objeto. Bom, o que nós já vimos, né? Nós já vimos até o momento de abstração, encapsulamento, classes, objetos, né? Nós falamos sobre os construtores, destrutores, e um pouquinho de sobrecarga dos construtores, sobrecarga especificamente do C++, sobrecarga de operadores, né? Então, agora, nós vamos começar aqui esses últimos dois pilares aqui da programação orientada a objeto. Vamos revisar um pouquinho os conceitos que a gente já viu. Classe é um gabarito para a definição de objetos, ou seja, a classe é a definição de uma classe de coisas que compartilham de mesmas características e comportamentos do mundo real. A classe, eu costumo dizer que é a nossa forma de bolo, né? Todo bolo que sair daquela forma vai ter aquele mesmo formato. Então, através da definição de uma classe, descreve-se que propriedades ou atributos aquele objeto que vai ser criado a partir dessa forma, dessa classe, que tipos de cor de propriedades esses objetos vão ter, né? Descreve qual comportamento, que funcionalidades podem ser aplicadas aos objetos dessa classe, que são os métodos, né? Através de mecanismos de sobrecarga, overloading, né? Dois ou mais métodos de uma classe podem ter o mesmo nome desde que suas assinaturas sejam diferentes. Assim como nós vimos lá a sobrecarga de construtores, nós podemos, dentro de uma mesma classe, ter dois ou mais métodos com o mesmo nome, mas que tem assinaturas diferentes. Por exemplo, um método que, por exemplo, soma dois números inteiros, ou que recebe dois números inteiros, né? E a soma que recebe duas strings, por exemplo. E aí você faz a concatenação da string, né? Você pode ter dois métodos com o mesmo nome e que recebem parâmetros de tipos diferentes ou recebem um número maior de parâmetros, né? Então, você tem assinaturas diferentes dos métodos, mas eles têm o mesmo nome. Isso tudo é sobrecarga. Especificamente no C++, nós vimos aí também a sobrecarga de operadores, né? Bom, objetos são instâncias de classe, né? Quando você define uma classe, você ainda não tem um objeto. Você tem, na verdade, a definição de como que seus objetos vão ser, né? Mas você ainda não criou. Quando você declara um objeto, aí sim, você tem instâncias dessa classe. É como se fosse uma variável, né? Que representa no domínio da solução alguma entidade de domínio de interesse do problema sob análise ali. Um programa orientado a objeto é composto por um conjunto de objetos que interagem através de trocas de mensagens, ou seja, chamadas de métodos, né, aplicação de métodos a esses objetos. Tá? Um programa orientado a objeto nada mais é do que isso. Vários objetos de classes diferentes, né, que compõem aquele problema ali, e você vai trocando mensagens através de chamadas de métodos entre os objetos ali. Bom, encapsulamento é o princípio de proteção, né, de ocultamento de algumas informações de forma a tornar a você envolver aquela informação, né, como se fosse uma cápsula, né. A gente usa o encapsulamento, né, através dos modificadores de acesso ali, você tem partes daquela classe que são visíveis externamente, outras partes que são visíveis somente ali a nível da classe mesmo, que são as partes privadas, né, as informações realmente que você torna privadas ali dentro. Né? Então, o encapsulamento
é um princípio muito importante da orientação a objeto. A abstração, que é justamente a capacidade de focalizar o essencial e ignorar os detalhes acidentais não relacionados com o objetivo estabelecido dentro daquele sistema que você está construindo. Em orientação a objeto, uma classe é uma abstração de alguma coisa do mundo real, né? É uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software. Você vai abstrair alguma coisa do mundo real, no contexto daquele problema que você está estudando, e vai construir uma classe, definir uma classe com as propriedades e comportamentos, né? E é por esse mecanismo de abstração que nós definimos, nós construímos as classes. E a partir das classes nós temos os objetos delas, né? Bom, entrando um pouquinho mais em detalhe dessa modelagem conceitual aqui, né? O mundo real é formado por objetos que interagem, né? Então, aqui você tem aqui um mundo real, você tem um problema aqui para resolver, esse aqui é o seu espaço de problema. E aí você vai fazer uma modelagem para o mundo computacional. Você vai pegar aquilo que é de mais importante e essencial dentro daquele seu espaço de problema, vai fazer uma modelagem aqui, encontrando uma solução para aquele seu problema, solução computacional, né? É óbvio que vai ter um gap semântico aqui entre o espaço de problemas e o espaço de soluções, né? Todo software representa um modelo de um problema do mundo real, né? O espaço de soluções. A orientação ao objeto, ela trabalha no sentido de minimizar essa diferença entre o espaço de problemas e o espaço de soluções que você tem. A construção de um software envolve um processo de mapeamento de objetos pertencente ao espaço de problemas para o espaço de soluções, de tal maneira que as operações sobre essas representações abstratas correspondam a operações do mundo real, né? Então, é evidente que quanto mais próximo conceitualmente você estiver o espaço de soluções do espaço de problemas, mais fácil vai ser o desenvolvimento da sua aplicação, do seu software, e você assegura a compreensão, confiabilidade e manutenção da aplicação. Um dos objetivos da programação orientada a objeto, paradigma, né, desse estilo diferentão aí de programação, é justamente diminuir essa diferença que existe entre o espaço de problema que você tem lá no mundo real e o espaço de solução que você achou ali na sua modelagem computacional do seu problema, né? A modelagem conceitual, vamos dizer assim, é a tarefa mais importante de um processo de desenvolvimento de software. Ela envolve a abstração e a representação. Essa abstração é uma operação mental. Você tem ali uma entidade que você observa aqui no mundo real, por exemplo, esse aviãozinho aqui, ó, né? Então, você faz uma operação mental, você observa essa entidade, né? E captura a sua essência, aquilo que é importante para você representar essa coisa do mundo real computacionalmente, né? Você vai fazer você vai pensar o que é importante ali para você dentro daquele problema e vai fazer uma representação, né? Tornando essa coisa do mundo real uma coisa representável computacionalmente. Então, veja, aqui a gente tinha um aviãozinho e aqui a minha representação computacional desse aviãozinho, que é uma classe chamada avião, né? Então, aqui eu tenho a minha entidade representada, né? E aqui a minha entidade observada, tá? A gente já está fazendo isso o tempo todo aí, dentro dessa programação orientada a objeto, né? O que é a classificação ou instanciação, né? Que a gente já está vendo um pouquinho de operações sobre a abstração, essa capacidade de você abstrair algo do mundo real, né?
categorização dos objetos em grupos ou classes, categorias, com base em algum conjunto de propriedades comuns. Ou seja, né, você tem ali e você consegue pegar esses objetos que você está observando aí e consegue classificar isso, ou seja, você consegue criar instâncias, você consegue instanciar dentro daquela classificação de coisas que você teve nessa observação que você fez. Uma outra operação sobre abstração que a gente já viu também, a agregação ou composição, né? Que é quando você tem uma classe de coisas, né? Que é composta por outras classes de coisas, ou agregados, né? Então, você tem ali, ó, por exemplo, carro é composto por motor, e motor é uma coisa, é uma classe, né? Sistema elétrico, você pode dizer que isso aqui pode ser uma classe também. Sistema de freio, uma outra classe, né? Então, peguei motor, sistema elétrico, sistema de freio, e vários outros componentes aqui, juntei tudo isso e eu formei um carro, né? Que é uma classe de coisas aqui, né? A nossa conta, a conta era composta por cliente. Uma conta tem cliente, tem um titular da conta, né? Então, a gente tem aí coisas que são compostas por outras coisas, né? Agregação ou composição. E agora, a gente precisa ver uma outra operação sobre abstração, né? Então, é uma outra forma da gente fazer uma operação aí sobre essas classes que a gente já está estudando. Generalização ou especialização, né? A partir de duas categorias, abstrai-se a categoria mais genérica. Você está generalizando coisas, né? Por exemplo, dentro do nosso banco, a gente tem conta corrente e conta poupança, não tem? Então, se eu pegar o que é de comum na conta corrente com a conta poupança, eu tenho uma coisa mais geral, uma coisa mais genérica, né, que é a conta. Então, eu estou fazendo um processo de generalização. Estou pegando duas categorias específicas de coisas e abstraindo qual que é a categoria mais genérica. Ou fazendo o processo inverso, que é onde a gente está. Se a gente pegar a nossa conta, a gente pode dizer assim, mas espera aí, num banco a gente pode ter conta corrente, conta poupança, conta salário, né? A gente pode ter várias especializações de contas, vários tipos de contas específicos. Então, você vai pegar aquela coisa mais genérica, que é a nossa conta, por exemplo, e vai especializar em categorias específicas. Então, você está fazendo aí um processo de especialização, tá? Muito bem, vamos ver um pouquinho mais sobre essa coisa dessas operações, né? Por exemplo, classificação e instanciação. Você tem aqui, estudante da graduação, o José e a Maria. Ou seja, José e Maria são instâncias, objetos da classe estudante de graduação, né? Então, se eu pegar aqui, ó, José e Maria e classificar eles, eu falo assim, olha, José e Maria são estudantes de graduação. Estou classificando José e a Maria, tá? Agora, se eu pegar aqui, estudantes de graduação, tem algum objeto? Tem alguma instância de estudante de graduação? Tem. O José e a Maria. Então, estou instanciando objetos, ok? Agregação e decomposição ou composição, né? Por exemplo, estudante. Estudante é formado por matrícula e nome e endereço e telefone e várias outras coisas, né? Então, eu posso dizer, se eu tenho uma classe que é a matrícula, tenho uma classe de nome, né? E eu posso pegar essas duas coisas, esses dois bloquinhos, juntar e compor um estudante. Ou, vamos pegar aí a nossa conta e o cliente. O cliente compõe a conta, né? Ou a conta é composta por um cliente. Ou a conta tem um cliente. Olha o verbo que eu estou usando. Conta tem cliente, tá? Então,
aqui nós temos essas operações de agregação e composição. E a generalização e especialização. Por exemplo, estudante de graduação, que a gente tinha visto ali. Ah, mas eu tenho estudante de pós-graduação também. Mas eu tenho, então, duas categorias de estudante, não tem? Então, se eu pegar tudo que há de comum em estudante de graduação e estudante de pós-graduação, tudo que tem de comum entre eles, eu vou generalizar, vou ter uma classe mais genérica, que seria o estudante, né? Ou fazendo o processo inverso. Vou pegar a classe estudante, vou ver que tipos de estudante eu tenho aqui na minha universidade. Tem estudante de graduação ou estudante de pós-graduação? Então, eu estou especializando, estou fazendo um processo de herança. A gente já vai ver, tá? Outro exemplo de generalização e especialização. Mamífero e baleia. Veja, baleia é um mamífero. Olha o verbo que eu estou usando. Baleia não tem um mamífero e nem mamífero tem baleia. Baleia é um mamífero. Tá? Voltando aqui. Estudante de graduação é um estudante. Estudante de pós-graduação é um estudante. Baleia é um mamífero. Se eu tiver uma outra classe aqui, cachorro. Cachorro é um mamífero. Tá? Então, o que é mais específico para nós? A baleia e o cachorro. Né? Então, são coisas específicas. Eu estou especializando uma coisa mais genérica. Quem que é a coisa mais genérica aqui? A classe dos mamíferos, né? São aqueles animais, né, que se alimentam do leite de mamas, né, das suas mães. Muito bem. Então, aqui nós temos a característica mais importante de mamífero, mas cada tipo de mamífero tem as suas características específicas, mas elas herdam todas as características daquela sua mãe, da sua classe mãe, que é a classe mamífero. Qual que é a característica mais importante do mamífero? Então, aquelas classes específicas, elas herdam aquela característica mais específica da sua classe mais genérica, tá? Vamos colocar um pouquinho mais próximo de nós, né? Pessoa. Pessoa física e pessoa jurídica são categorias específicas de pessoa, né? São especializações de pessoa. Ou pessoa é a coisa mais genérica de pessoa física e pessoa jurídica. Então, você tem aqui generalização ou especialização. Herança. Tá? Vamos analisar isso aqui um pouquinho melhor. Pessoa pode ter nome, endereço, telefone, e-mail. A pessoa física, ela tem CPF. A pessoa jurídica tem o nome fantasia, tem o CNPJ, né? Mas a pessoa física, ela tem tudo que pessoa tem. A pessoa física, ela também tem nome, tem endereço, tem telefone, tem e-mail e tem CPF. Será que pessoa jurídica tem CPF? Não. Será que pessoa física tem CNPJ ou nome fantasia? Não. Mas pessoa jurídica tem nome, tem endereço, tem telefone, tem e-mail de contato. Mas ela tem nome fantasia e tem CNPJ. Mas ela não tem CPF. Tá? Então, aqui a gente tem um processo de classes específicas herdando características da classe mais genérica, tá? Ou você pode pensar nas classes específicas e falar assim, olha, mas o que eu tenho de mais genérico entre essas duas? Será que eu preciso repetir esse código, né? Para representar uma pessoa física, eu tenho que colocar aqui nome, endereço, telefone, e-mail, CPF. E aqui de novo, nome, endereço, telefone, e-mail, nome fantasia, CNPJ.
Veja que eu estou repetindo, se eu tiver só essas duas classes aqui. Será que eu não ganho mais em criar uma coisa mais genérica e só separar as coisas específicas dessas categorias mais específicas? É isso que nós vamos ver aí, tá? No nosso exemplo lá da conta, a gente já tinha um caso de composição, né, uma operação aqui sobre de composição entre conta e cliente, aqui eu estou mostrando novamente. Aqui eu tenho o titular da conta, né, que é do tipo cliente, né, aquela relação aqui. E agora eu vou ter essas duas categorias aqui. Eu tenho minha conta corrente e minha conta poupança. Veja que conta corrente eu estou repetindo tudo que tem na minha conta. Número, saldo, limite, titular. Conta poupança também tem número, saldo, limite, titular. Tudo que conta tem, né? Mas a conta, aqui eu só coloquei esse método aqui, né? Mas tem aqueles outros métodos todos. Mas a conta corrente, ela saca, mas ela tem uma variaçãozinha no saque. Vamos supor que tem um, um débito a mais, por exemplo, alguns centavos a mais a cada saque que você faz na sua conta corrente, por exemplo, né? Então, eu preciso reescrever esse comportamento aqui. Ele é igual, quase igual ao da minha conta genérica, né? Mas ele tem uma diferencinha, que conta poupança não tem. Veja que aqui nós temos uma variação, né? Que é um número lá que difere, que faz a diferença ali, que o banco usa para fazer a diferença, né? Para diferenciar essa conta aqui, para mostrar que é uma conta poupança e não uma conta corrente. E ela tem aqui um rendimento, né? Por exemplo, um rendimento mensal, uma taxa de rendimento, alguma coisa assim, né? Que pode ser calculado aqui. Então, veja que a conta corrente e conta poupança são praticamente cópias da conta, tem todos aqueles comportamentos que nós já implementamos aqui, mas elas têm algumas coisas que são específicas dela. Por exemplo, o saque da conta corrente é uma coisa específica de conta corrente, o rendimento e a variação da conta poupança são específicos de conta poupança. Então, não seria muito melhor a gente não repetir esse código todo aqui? Né? Porque a gente tem aqui, ó, um processo de herança. Veja as setinhas, olha, agora não tem mais aquele losango aqui que me faz uma relação de composição. Agora eu tenho umas setinhas. As setas vão indicar para nós que conta corrente é uma conta. Conta poupança é uma conta. Conta corrente tem tudo que conta tem e mais algumas coisas específicas dela. Conta poupança tem tudo que conta tem e mais algumas coisas específicas dela. Então, o ideal aqui não é a gente repetir essa coisa, né? Ó, vou tirar, vou deixar só o específico, que é de conta corrente e de conta poupança. Porque conta corrente herda tudo que conta tem. E conta poupança herda tudo que conta tem, todos os atributos e métodos, tá? Mais um exemplo que a gente já trabalhou aí em exercício, né? Vamos supor que o nosso banco é uma empresa também, né? Então, como toda empresa, nosso banco possui funcionários. Nós já modelamos aí a classe funcionário, que era uma coisa mais ou menos assim, né? Classe funcionário, private, nome, CPF, salário, algo assim, né? E aqui nós temos um seguinte problema. Além de um funcionário comum, há também outros cargos de funcionários, como gerentes. Os gerentes guardam as mesmas informações que um funcionário comum, nome, CPF e salário, mas possuem outras informações, além de ter algumas funcionalidades um pouco diferentes, tá? Por exemplo, então aqui eu tenho gerente. Veja que gerente está quase que igual, ó. Funcionário tem nome, tem CPF, tem salário, tem todos os gets e sets de funcionário aqui, né? E veja que gerente tem tudo que funcionário tem. Nome, CPF, salário, mas o gerente tem senha, tem o número de funcionários que ele gerencia, né?
E ele tem um método específico dele, ele pode se autenticar ali num sistema ou numa parte ali do sistema, tá? Através daquela senha que ele tem, que só ele tem, né? E tem alguns métodos aqui específicos dele. E os gets e sets específicos dele, né? Senha, número de funcionários e tal e tal. Mas da forma como está aqui, veja que eu estou repetindo toda aquela informação que eu já tenho implementado no funcionário. Tem nome, CPF, salários, gets e sets, né? Por exemplo, imprime, alguma coisa assim. Será que eu preciso fazer essa repetição de código? Será que eu preciso escrever tudo aquilo de novo? Sendo que o contexto da coisa, né? Vamos pensar o conceito da coisa. O gerente é um funcionário do banco como qualquer outro. Ele tem nome, tem CPF, tem salário. Ele tem tudo que o funcionário tem. Só que ele é um funcionário que tem umas coisinhas, tem algumas informações a mais. Ele tem algumas funcionalidades a mais, alguns comportamentos diferenciados ali. Bom, então veja que aqui, ó, nós temos, olha, tudo isso aqui que eu coloquei aqui em negrito agora, né, são as coisas já implementadas que a gente já tem em funcionário. Então, é a mesma coisa. Será que a gente vai precisar repetir isso, né? Se a gente tivesse um outro tipo de funcionário, por exemplo, diretor do banco, o diretor também é um funcionário, ele também tem nome, CPF, salário, né? E será que a gente precisaria criar uma outra classe e copiar tudo aquilo de novo e só colocar as coisas específicas de diretor? Ou se a gente tivesse um outro tipo de funcionário do banco, por exemplo, estagiário. O estagiário também tem nome, tem CPF, tem salário. Aí a gente vai ter que criar uma outra classe, repetir todo o código de novo, né? Se um dia a gente precisar adicionar uma nova informação para todos os funcionários, por exemplo, eu quero colocar o nome, CPF, salário e o telefone de contato. Aí eu vou ter que ficar catando todas as classes que eu implementei de funcionário, que seria funcionário, funcionário mesmo, gerente, diretor, estagiário, todas as classes, eu vou ter que alterar todas elas, ao invés de eu poder alterar só numa. Porque tanto gerente, estagiário, diretor, são todos funcionários. Então, se todo funcionário tem aquilo, por que não eu criar uma generalização, criar uma classe genérica, né? E depois criar classes específicas com os comportamentos específicos de cada um. É isso que nós vamos fazer. Então, nós podemos relacionar as classes funcionário e gerente de tal maneira que uma delas herda tudo que a outra tem. Isso é uma relação de classe mãe e classe filha. No nosso caso, nós gostaríamos de fazer com que o gerente tivesse tudo que um funcionário tem. Gostaríamos que ela fosse uma extensão de funcionário, tá? Então, só com isso aqui em C++, olha, nós temos aqui a definição da classe gerente e veja que eu coloquei aqui, ó, 2 pontos, public, funcionário. Nós vamos ver isso aqui mais específico no código depois, tá? Isso aqui já está me dizendo que nós estamos relacionando gerente com funcionário através de um mecanismo de herança, ou seja, com isso daqui, eu estou dizendo que gerente herda de funcionário, de modo público aqui, tá? Tem vários tipos de herança aqui no C++. Com isso, eu não preciso repetir aquele código que tinha aqui, que falava que gerente tinha nome, CPF, salário, né? Que era já a mesma coisa do funcionário, que já está tudo lá, tudo prontinho, funcionando. E aqui eu só coloco as coisas específicas de gerente, que são senha e o número de funcionários que ele gerencia. Aqui é a mesma coisa. Público aqui, ele herda tudo que tinha lá, naquela parte do público lá do funcionário. Ele herda todos os gets e sets, o método imprime, né? Acho que era a bonificação do funcionário também, né? Ele herda tudo aquilo e ele tem aqui implementado só uma coisa que é específica do gerente, tá? Se a gente precisar reescrever algum comportamento, por exemplo, vou imprimir o gerente, né? Imprimir o gerente é imprimir o funcionário e mais o número de funcionários que ele gerencia. Então, vou precisar reescrever aqui o método imprime para o gerente.
mas é só um pedacinho que eu preciso alterar, né? Muito bem. Então, em todo momento que criarmos um objeto do tipo gerente, este objeto possuirá também todos os atributos definidos na classe funcionário, pois agora um gerente é um funcionário. Olha o verbo, é. Não é que um gerente tem funcionário. O gerente é um funcionário, tá? Então, aqui na UML, nós temos a setinha para indicar que nós temos aqui um relacionamento entre classes do tipo herança e não mais composição, quando a gente tinha aqui uma composição também, né, com a data, né, o funcionário tem uma data de entrada dele aqui no banco, por exemplo, né. Isso significa que essa setinha, né, que gerente é um funcionário. Gerente herda atributos e métodos de funcionário e tem seus próprios atributos e métodos específicos, ou seja, gerente tem tudo que funcionário tem e mais as coisas específicas dele, tá? Nós dizemos aqui que a classe gerente herda todos os atributos e métodos da classe mãe, no nosso caso, a classe funcionário. Então, olha, uma nomenclatura diferente aqui, né? Classe mãe e classe filho, ó. Classe mãe e classe filha. Para ser mais preciso, ela também herda os atributos e métodos privados da classe mãe, porém não consegue acessá-los diretamente, que é o que a gente vai ver lá no código mais claramente. A nomenclatura mais encontrada é que funcionário é a superclasse de gerente e gerente é a subclasse de funcionário, tá? Outra nomenclatura. Dizemos também que todo gerente é um funcionário, que é o que a gente já estava falando, né? E outra forma de dizer que funcionário é classe mãe de gerente e gerente é a classe filha de funcionário, tá? Classe mãe e classe filha. Bom, e se a gente precisar acessar os atributos que herdamos? Nós falamos que aqui, né, o gerente ele herda todos os atributos e métodos privados, mas não consegue acessá-los diretamente. Ou seja, o que é privado, gente, é privado, é só lá dentro daquela classe que a gente consegue ter um acesso direto. Se eu disse aqui que funcionário tem nome, sobrenome, CPF, e esse nome, sobrenome, CPF são privados, né? E gerente herda de funcionário, ele herdou o nome, né? O gerente tem nome, sobrenome, CPF. Mas se eu precisar usar especificamente aqui dentro, né? Diretamente aqui dentro, por exemplo, ao reescrever o método imprime, por exemplo, se eu precisar acessar ali o nome, sobrenome, CPF, que são específicos, né? Que são genéricos, desculpa, de funcionário, eles são privados. Eu não consigo ter acesso aqui nessa classe gerente, mesmo que essa classe herde da outra classe. Não tenho esse acesso direto, tá? E é para isso que a gente tem aqui um modificador que fica entre o private e o public, que é o modificador de acesso protected. O protected, um atributo que seja protegido, né, que é o protected, ele só pode ser acessável, né, visível pela própria classe e por todas as suas subclasses. Ou seja, eu vou tornar, se eu precisar de um acesso direto a algum atributo que está privado lá na classe funcionário, se eu precisar de um acesso direto lá no gerente, eu não tenho, porque está privado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar esse atributo protegido, porque aí ele é privado para as outras classes, mas é público para a classe filha. Tá? Nós vamos ver isso mais específico no código. Ok? Então, agora nós vamos para o código, porque tem bastante detalhe que a gente tem que falar aqui de implementação e tem algumas coisas que são específicas do C++.